Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, você vai ter a oportunidade de conhecer um autêntico acervo da depredação que está ocorrendo em São José do Rio Preto, em prédios públicos e privados de São José do Rio Preto. O nosso assunto de hoje é pichação. E para isso eu tive a oportunidade de convidar, estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o professor Romildo Santana, diretor do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, e uma pessoa muito preocupada com isso, com essas agressões sofridas cotidianamente pela cidade. Eu diria que são agressões sofridas quase toda noite pela cidade. Os pichadores que depredam muros, documentos não, como é que fala? Placas, enfim, o que tiver de acervo público ou privado, isso está sendo depredado em São José do Rio Preto. Vamos conversar um pouco sobre isso e mostrar um verdadeiro levantamento, um histórico do que isso está ocorrendo em Rio Preto. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, canal 7 de São José do Rio Preto, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para o mundo inteiro. Nosso programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode enviar perguntas, fazer críticas e observações aqui para os nossos entrevistados. Hoje, o professor Romildo Santana. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. Eu gostaria que o Romildo, como sempre faz, como sempre que participa do nosso programa, nos faz a gentileza de trazer algum material que ilustra um pouco do assunto que a gente vai conversar aqui. Mas a gente gostaria de começar explicando as grandes diferenças entre a arte do muralismo, que é uma arte milenar, eu diria pré-histórica, né, sem dúvida nenhuma, e a diferença dela com essas agressões cometidas pelas pessoas modernas hoje em São José do Rio Preto. Romildo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que você trouxe algumas imagens para a gente mostrar. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Muito gostoso vir aqui nesse programa. Aliás, eu tenho assistido muito o programa. Esses dias eu vi o programa do Feitosa, muito bom, né? Muito legal vir aqui, né, nessa TV comunitária e você aí diariamente discutindo assuntos palpitantes do nosso dia a dia. Você falou agora há pouco que eu sou preocupado com a depredação e com as coisas feias. Eu sou preocupado com as coisas bonitas, também, na verdade. Não, principalmente com as coisas bonitas. O tempo todo. E é claro que, então, essas coisas, essas depredações, essas agressões, essa grosseria, essa falta de elegância que campeia pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo nosso tempo em geral, né? Essas coisas agridem bastante, e o pior de tudo é que a gente vai se acostumando. Exato. Né? Tem uma turma que, vamos dizer, se habilita a dizer que são muralistas, ou então pintores grafiteiros, Isso. não é verdade? Bom, é uma diferença muito grande, há uma tendência mesmo ao grafite contemporânea e internacional, né, a arte do grafite, que é o spray, né, e que se, vamos dizer assim, se mistura com a pintura mural. A pintura mural, ela é, como você disse, pré-histórica, quer dizer, você vai a uma caverna pré-histórica no norte da Espanha ou no sul da França, a caverna de Lascaux e tudo, você vê pinturas, a pintura nasce pintada sobre a pedra. Pinturas rupestres, né? Rupestres, nas né? pedras. E você tem, inclusive, as pichações em todas essas cavernas, em todo o mundo. No Piauí, a gente encontra nos Estados Unidos e na Europa. As pichações não são milenares, as pichações são muito recentes. E são pichações mesmo, com a única diferença que hoje você usa o spray, e naquela época usava a boca. Então as pessoas colocavam, digamos, a mão em cima da pedra, da parede, e espargia e deixava ali a marca da sua presença para sempre e tudo. Alguma coisa que marcasse, né? Um corante que ele colocasse na boca, talvez sangue, né? Sangue, colorações tiradas da vegetação, da pedra e etc. E você tem, então tem muita gente
por desconhecimento, por ignorância, que acha que está descobrindo a América, e não está. Essa é a manifestação mais antiga, é o nascimento das artes pictóricas, né? Né? Das artes plásticas, né? que é o grafite, tá certo? Bom, a pintura mural, então, ela vem de toda a tradição. Você tem no período medieval, né? As pinturas nas igrejas, né? Durante todos os tempos. Acho né? que você trouxe alguns exemplos da pintura muralista, né? Da pintura muralista. Então, vamos ver aí. Olha, só pegando um país, no começo do século, você tem os grandes muralistas mexicanos, que são o Siqueiros, o Orozco e o Diego Rivera. O Orozco, ele era o marido da Frida Kahlo. Frida Kahlo. Tá certo? E eles enchiam, é uma época muito politizada, após a Revolução Mexicana, e eles enchiam as paredes da cidade do México com essas pinturas. Vão passando. Olha aí. Né? Isso é um muro. É um muro. É um muro alto, extenso, não é? E você tem essa pintura aí do Diego Rivera, aqui da época da Revolução. Sem né? dúvida. Então, esses são artistas, vai pulando isso. Esses artistas desenvolveram uma arte que se mantém até hoje recuperada. Olha, a própria Frida Kahlo é um autorretrato dela, ela num determinado lugar. E que são coisas conservadas até hoje, né? Olha aqui, aqui é uma pintura no edifício da ONU, do Clóvis Graciano, que é um artista brasileiro. Está vendo? É uma pintura mural. E o que você mostrou até agora aí, tudo muito colorido, de muito bom gosto. Muito bom. Olha aqui o Cândido Portinari na igreja de São Francisco, lá da Pampulha, né? É um prédio do Oscar Niemeyer, maravilhoso e tal. Isso. E você tem essa pintura decorando aqui, está vendo? Tem o espelho d'água, né? É uma coisa magnífica essa igreja de São Francisco, e são as imagens de São Francisco. Aqui é no interior da igreja, no interior da igreja, no altar, né? E são pinturas do Portinari, são pinturas murais. Aqui também ao lado, está vendo, no púlpito, também são pinturas do Cândido Portinari. É um dos patrimônios, isso é tombado como patrimônio da humanidade. Aqui uma pintura também mural do Portinari, que é a tirada como é que chama? Do garimpo, né? O ouro. Está vendo aqui? A mineração, né? Isso. Olha que coisa. Então, eu estou mostrando isso porque as pessoas que fazem, muitas vezes, 99% são coisas que não tem arte nenhuma, não tem, sabe, muitas vezes cópia, não tem autenticidade nenhuma, não tem criatividade nenhuma, e se apresentam como artistas. Volta um pouquinho. Essas imagens, é claro que não tem a estatura de um mural do Cândido Portinari, nem do Clóvis Graciano, mas o meu filho estuda em Piracicaba, e lá tem uma avenida em Piracicaba, uma das principais, mais movimentadas, que sai ali da Exalc, e tem o cemitério, e é um muro assim comprido de quase 2 quilômetros. E lá então você vê essas pinturas, que são os costumes da cidade de Piracicaba, paisagens da cidade, o rio Piracicaba, está vendo aqui? Certamente produzido por artistas locais. Por artistas locais, não é? Olha aí. Isso aqui é uma cena muito nostálgica do violeiro e etc. No cemitério. À beira do rio de Piracicaba. À beira do rio de Piracicaba. Está vendo as festas e tudo. O que impressiona positivamente aí, Romildo, é o fato de que aí a gente está vendo isso agora, está muito bem conservado, não tem depredação. Muito bem conservado, não tem depredação. Quer dizer, às vezes a gente vê uma pintura mural aqui na nossa cidade, de alguma qualidade, mas que o pichador vai lá e picha por cima. Entendeu? Que ele estraga. Olha aqui o nosso grande artista, Hudson Buch, esse é um dos painéis. Esse é um Rio Pretense. Isto, de São José do Rio Preto, que é a lenda do pássaro azul, e que está no altar da Catedral de Rio Preto,
no interior da catedral. Esse é novamente o nosso artista Hudson Buch, que está na catedral. Dentro da catedral é que ela está preservada. Que está no Teatro Municipal, que está na Casa de Cultura, tem o auditório da Casa de Cultura, que toda a parede é um mural do Hudson Buch. Você entendeu? Então tem uma diferença entre a pintura mural, o grafite, que é a utilização de outros meios, de outro tipo de material corante e tudo, mas que é uma continuação, e a chamada o grafite, que é a depredação. Essa é a diferença a ser estabelecida, né? O que é uma manifestação artística de qualidade, importante, de bom gosto. De bom gosto. Com a depredação. É. E a hora que você quiser, a gente pode começar a falar sobre a depredação. Vamos pôr então aí. Na sequência. Eu trouxe algumas coisas assim, eu pego o meu caminho do trabalho até o museu, os lugares onde eu passo, o Museu de Arte Primitivismo José Antônio da Silva. É esse aí. É esse aí. Olha, eu estava dando um curso ano passado, no meio do ano, e era à noite, então eu fiz essa foto. Espera aí, volta aí que eu quero mostrar mais uma coisa. Você está vendo, tem iluminação lateral no prédio, né? Sai de baixo. Ali tem um vidro grosso com a iluminação. Todos esses vidros foram arrebentados. Quer dizer, a pessoa vai lá e bate com o pé em cima. Não é só a depredação através da tinta, não, né? Ele vai. Então está tudo, não tem mais essa luz. Entendeu? Então, mesmo ali no interior, está vendo na entrada do museu, aqui à esquerda nossa, perto do carro que está passando, né, essas lâmpadas foram queimadas. O cara vai lá com um pedaço de pedra e arrebenta. Que prazer a pessoa tem em fazer uma coisa dessa. Só para estragar. Olha uma outra foto agora de urna, que eu fiz também em meados do ano passado. Agora, olha mais uma foto. Olha aí. Aí tem um problema que eu gostaria que você falasse, Romildo. Essa pintura aí é uma pintura também próxima do original, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, esse prédio, ele foi inteiramente restaurado, porque é um prédio histórico da nossa cidade. Aí é que era o antigo tiro de guerra. Depois, né, isso na década municipal, de 40, a Biblioteca Municipal foi aí. Né, o José Antônio da Silva começou trabalhando na biblioteca e etc. E o prédio foi restaurado. Para o prédio ser restaurado, retroage aí aquela foto de urna, umas 3 fotos antes. Aquela que está limpinha ainda, né? Aquela limpinha. Para o prédio ser restaurado, foram alguns arquitetos e foram tirando as camadas de tinta, porque foram muitas camadas, mudando de cor, para chegar na tinta, na cor original, e você então voltar o prédio à cor que era antes. Né? Então foi todo um trabalho de conservação, né, de preservação do nosso patrimônio, das nossas belezas, das nossas coisas. Aí, que prazer! Que sentido de mórbido, falta, né, de elegância, que sentido de grosseria que a pessoa tem de sair na calada da noite com um tubo de tinta, ir lá e estragar aquilo que é de todo mundo, inclusive dele. Exato. Que prazer, o que se passa na cabeça de um sujeito como esse? O museu, como felizmente, tem alguns mecanismos de filmagem, de gravação, etc. Sim. Você conseguiu identificar as pessoas, os autores desse problema, e isso foi denunciado, essas pessoas estão sendo processadas por conta disso? Estão. Olha, o museu tem um sistema de câmeras, inclusive na frente, né, por uma segurança, afinal, é um patrimônio valiosíssimo da pintura brasileira. Né? Eu estava vendo esses dias aí, agora parece que vai... Parece não, a partir de domingo começa a sair em fascículos, em livros pequenos, mas sequencialmente, sobre a história da pintura. Então tem lá a pintura naif, certamente vai ter o José Antônio da Silva, que tem quadros no mundo inteiro. Bom, então tem um sistema de câmera, inclusive externo, na rua mesmo, então dá para você saber. E se descobriu, foi em setembro que foi pichado, e se descobriu e até pegou as pessoas, entendeu? Para recuperar aquilo que foi aquela restauração, o orçamento, que são mais de 200 metros quadrados,
é de por volta de R$10.000. Porque não se trata de apagar só a área que está pintada ali. Todo muro tem que o advogado do autor dessa grandiosa obra, dessa façanha, né, ele propôs pintar ali o quadradinho onde foi pichado. Mas não dá, porque se você pinta ali, vai ficar uma marca, vai ficar pior a emenda que o soneto, entendeu? Sim. Teria que pintar tudo outra vez o prédio. Agora, é uma coisa nossa. Quer dizer, que deselegância é essa? Romildo, o museu é um bom exemplo disso, mas não é o único mau exemplo dessa arte absurda. Não, onde a gente anda pela cidade, acontece isso. Eu estou falando porque, assim, a gente mostrou agora há pouco uma imagem de Piracicaba. É uma cidade com as dimensões de São José do Rio Preto. Mais ou menos isso, exatamente. Né? Não vou dizer que em Piracicaba isso não aconteça, mas não acontece com essa violência, com essa agressividade que acontece na nossa cidade. Vamos passar uns slides, né? Então, são os caminhos que eu percorro e eu vou com... o jornalista tem que andar com... aí é um museu também. O jornalista deve andar sempre com uma câmera. Hoje todo mundo anda com uma câmera hoje, no bolso. Né, infelizmente, a foto foi virada. Mas olha aí, é um postezinho na frente da represa que é um cartão postal de Rio Preto todo pichado. Vai, olha, Biblioteca Municipal. Né? Vamos passando. Aquele edifício, algumas pessoas chamam de Aranha, né? Ali na Praça Cívica. Olha, e a Biblioteca Municipal. Quer dizer, é um lugar de leitura, é um lugar de educação. Né? Olha aqui, esse é o calçadão. Está vendo que ele pichou, inclusive a tinta escorreu, porque ele pichou sobre o vidro da vitrina. E um exemplo de que não apenas o patrimônio público é atingido, até patrimônio privado. Privado. Né? São lojas, aí, são empresas. Pintado em cima do vidro. Exato. Né? Quer dizer, isso ainda dá para tirar com removedor e tudo. Olha aí, agora vamos umas imagens do calçadão da nossa cidade. E eu quero chamar a atenção, Rei, que a gente vai se acostumando tanto com a sujeira, com o mau gosto, isso aí é o calçadão, com o mau gosto, que os nossos olhos nem captam. Isso. Né? A câmera fotográfica, olha, o cara escreve Os Astutos, como se estivesse batendo no peito e falando, ó como eu sou bacana. Olha aí. Né? Então, os nossos olhos, né, não captam. Aqui, ali da Faculdade de Medicina. O prédio da Faculdade de Medicina, da do Hospital de Base, olha aí. Exato. Né? Isto é uma coisa... eu fiz essa foto porque o camarada pichou em cima da pedra. A tinta do spray... A restauração aí é quase impossível. É quase impossível, porque a tinta ela penetra na pedra. Então, é difícil. Então, digamos, o proprietário teve o maior capricho de colocar pedra no muro, gastou dinheiro, ficou caro, e de repente vem alguém lá e comete uma coisa dessa. Esse é um imóvel muito conhecido na região central da cidade também. Isto, né? Ele está abandonado, mas você está vendo, quer dizer, estraga mais ainda o que já, ao invés de restaurar. Esse aqui são aquelas casas nas imediações da estação rodoviária. Ferroviária e rodoviária também. Olha, aqui é subindo a avenida que vai lá para o Ibilce, volta um pouquinho. Nossa Senhora da Paz, né? Nossa Senhora da Paz, exatamente. Volta a isso. Está vendo? O camarada, ele subiu em cima deste... Da marquise ali, da laje, para poder, né, pichar lá para poder fazer isso. Quando eu fiz essa foto, eu estava subindo lá para o lado da minha casa, tal, fiz essa foto. Passei lá alguns dias, eu vi um pintor pintando e apagando tudo, porque afinal não pega bem, é uma loja. Claro. Né? Bom, é uma casa Igami, né? Casa Igami. Exato. Aí, passados outros dias, já estava tudo pintado outra vez. Você entende? Quer dizer, você tem pessoas de bom gosto, pessoas que preservam o seu bem, né? Lutando contra, trabalhando contra alguém que vai lá e fica provocando, fica pichando e tal. É uma questão de educação, né? De pois fato. Isso, eu gostaria de abordar esse assunto com você, mas e sobretudo abordar o aspecto de que algumas pessoas, os autores, as pessoas que defendem esse tipo de manifestação, tentam alegar que isso é uma manifestação, é um direito de se manifestar, etc. Mas é um direito de se manifestar que invade o direito exatamente. das pessoas não
na minha página do Facebook, eu coloquei durante 15 dias essas fotos. Peguei a represa, peguei lugares assim. Existem milhares de lugares assim. Né? E eu recebi algumas críticas, muitas críticas positivas, muita gente elogiando, muita gente, né, que o objetivo é esse mesmo, alertar para essa besteira, sei lá, esse crime, né, ambiental na cidade, mas algumas pessoas reagindo. Não, isto é a voz do povo, isto é a voz do oprimido, protestando, não sei o quê. Né? E geralmente isso aí são grupos, vamos dizer assim, chamados de esquerda, que se manifestam em defesa dessas coisas. Né? O Karl Marx, que é o pai das esquerdas, ele tem uma categoria de gente que ele chama de lumpenproletariado. O lumpenproletário é aquele que trabalha contra o proletário. Então, quando ele estava falando da luta de classes, da ascensão do proletário, do trabalhador, do explorado e etc., ele fala assim que o lumpenproletário é aquele que estraga a imagem do proletário. Exato. Tá certo? É aquele que ele é um sujeito alienado politicamente, é alienado socialmente. Escondido no pretexto de defender, na verdade ele está atrapalhando, porque enquanto você está trabalhando para elevar o proletário, para elevar o trabalhador, para elevar o explorado ao respeito, ao nível de não de coisa, né, que seria o capital e o trabalho, né? Então o trabalho é uma coisa, então você trazê-lo a uma dimensão humana, esse sujeito alienado, ele trabalha contra, entendeu? É claro que uma pessoa que passa na rua, não os nossos olhos estão acostumados a nem ver mais essa sujeira, exato, porque nós nos acostumamos, o ser humano se acostuma com tudo, ele se acostuma até com a morte, ele se acostuma com a dor. Então a gente vê essa sujeira toda e se acostuma com ela. O que seria o contrário, né? A gente se acostumar com a beleza, a gente se acostumar com o bom gosto, a gente se acostumar com a elegância. Então a gente se acostuma com isso. Mas lá no fundo, a gente fala assim, olha, né, olha que tipo de gente é essa que pratica atos como esse. Infelizmente, nem pensando que nós estamos praticando um ato ou contra aquilo que é particular, ou do empresário, ou do comerciante, ou do dono da casa, ou que é público. Ou significa que é dele também. Exatamente. Então ele está estragando aquilo que é dele. Mas de qualquer maneira, Rei, à medida que nós preservamos a nossa cidade, né, a beleza da nossa cidade, a gente está preservando o que é nosso, a nossa identidade. O caminho para isso é a educação, não é como... É a educação. A educação e também a falta de sentimento de impunidade. Isso. Né? A falta de sentimento. O saber assim que, no máximo, se ele for pego, né, como esse cara aí, esses dois que picharam lá as paredes do museu, foram pegas, saber que não vai acontecer nada com ele. Entendeu? Que o juiz talvez o sentencie a prestar 3 dias, não sei quantos dias de serviço à comunidade, que também ninguém fiscaliza e não vira nada. Exatamente. Então, a educação, que no nosso país está assim, em queda livre, né? Em Exato. Queda livre, parece que você defende mais o mau gosto do que o bom gosto. Né? A educação, então, tudo nasce nesse sentido de você elevar as pessoas, elevar o indivíduo ao patamar de cidadão. Exato. Tem uma diferença entre a pessoa e o cidadão. Isso, a pessoa é ele em particular e o cidadão é ele em sociedade. Essa é a questão, né? Não há dúvida. E aí ele sai praticando esse tipo de o quê? O que é isso? Como que a gente classifica atentados isso? Contra o bom gosto, contra... sei lá. E o pior, né? Que alguns setores ainda dizem que isto é pintura, isso é arte. Não é. O pior ainda é isto. Então, no começo aqui da nossa conversa, né, nesse programa, a gente mostrou
né? As pinturas murais e tudo. Então isso não é arte, coisa nenhuma. Isso é sujeira, isso é besteira, isso é grosseria. Romildo, toda vez que você vem aqui, a gente tem sempre esse problema. O programa Acabou? acaba logo, já acabou. Você já viu que já Deus fizeram o sinal que a gente acabou. Eu já combinei com o Romildo, a semana que vem ele voltar aqui, possivelmente a semana que vem, né? Tem que ser a semana que vem, porque depois eu vou fazer uma viagemzinha. Você está viajando, é isso mesmo. Vamos falar sobre um evento brasileiro que está completando 50 anos, né? O filme Terra em Transe, né? Terra em Transe. A obra de Glauber Rocha. Glauber Rocha. É bacana, Rei, porque esse filme ele foi elogiado no mundo inteiro. Ele muda a página estética da arte brasileira, do cinema brasileiro, juntamente com um monte de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Bacana. E Terra em Transe, 50 anos atrás, é este momento que nós estamos vivendo hoje. Basta nós ligarmos a televisão, não nesse programa, ligar o rádio ou abrir a primeira página de qualquer jornal, a gente vai ver a Terra em Transe, é esse momento. O que mostra que o Glauber Rocha é assim um precursor, é um visionário. Tá certo? Então é uma coisa tão bonita, né? Tá certo. Deixa eu agradecer você, porque daqui a pouco eles nos içam daqui, exatamente. Obrigado pela presença. Obrigado. Tá, e obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.